Então vamos, vamos começar. Para hoje eu preparei alguns temas para falar. Já tenho vídeos, já tenho vídeos no meu canal em espanhol, de alguns desses tópicos, mas em português não tenho, então eu posso um pouco falar desses temas interessantes para pessoas que estão aprendendo outras línguas e já preparei alguns tópicos. Primeiro tópico, primeiro tema é tema do, do como começar a aprender idiomas em geral. Eu comecei com métodos, com vários métodos, mas primeiro, para mim, agora eu entendo que muito importante é começar mirando, mirando vídeos. Assistindo. Sim, assistindo vídeos do Políglotas para conhecer melhor como eles aprendem várias línguas, que métodos usam. E a maioria das pessoas não usam isso, mas em YouTube há muitos canais do Políglotas, de vários aspectos do aprendizagem de línguas, recomendações da Políglotas. E para mim é muito importante entender e aprender que métodos eles aplicam para aprender outras línguas, para escolher o melhor método para você, para pessoa que gosta, que gostaria de aprender idioma mais interessante, com métodos mais rápidos, mais подходящий, более подходящий. Que faça sentido, que se adeque. Métodos que se adequem. Sim, métodos que se adequem, mais É, adequados, também, pode ser. com métodos mais adequados para cada pessoa. As políglotas aprendem usando métodos absolutamente diferentes. Alguns preferem mais ler, outros preferem mais assistir vídeos, outros praticar, aprendendo muito vocabulário primeiro ou praticar pronúncia. Então cada pessoa, em meu ponto de vista, precisa como outras pessoas aprendem línguas com êxito. E não é muito importante aprender, começar a aprender como um professor. Mais importante é aprender todos os métodos em geral e escolher e provar métodos que você mais gosta de todos dessas. Eu posso recomendar, por exemplo, em meu idioma nativo, em meu idioma nativo, em russo, não há muitos vídeos do Políglotas, há bastante pouco. Em inglês há muitos, e quase todos os vídeos em inglês. Acho que 90% de todos os vídeos do Políglotas em inglês. E então eu posso recomendar utilizar Language Reactor para dobles subtítulos em inglês e em tu idioma nativo para, para ver vídeos mais cômodo. E acho que a maioria das pessoas aprende a primeira língua em inglês e então é também boa prática para aprender escutando. Mas não é grande problema se você não entende nada e só aprender
você pode assistir vídeos só lendo subtítulos em seu idioma nativo. É muito importante para conhecer vários métodos. Por exemplo, meus métodos é absolutamente diferentes de pessoas que preferem ler. Eu não gosto muito de ler, então eu prefiro fazer outros tipos de prática, mais escutando, praticando pronúncia, fazendo vários tipos de práticas que consideram para mim. E nesse aspecto de como começar, eu posso recomendar isso e não enfocar muito em alguns cursos ou em alguns professores. Eu posso recomendar aprender em geral como outras pessoas aprendem várias línguas com êxito. Outro tema é falar do primeiro dia. Também alguns poliglotas preferem falar desde o primeiro dia. O que você quer falar depois? Algumas pessoas preferem falar do primeiro dia, praticar falando em idioma que está aprendendo. Desde o primeiro dia, sim. Desde? Preferem falar desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Então, algumas pessoas preferem falar desde o primeiro dia. Outros dizem que é mais importante é consumir conteúdo, praticar escutando, lendo, aprender vocabulário e depois começar, depois do 2, 3, 6 meses, depende do idioma, da dificuldade depende de como esse idioma está lejano do Tusha. Tá, o quê? Depende в зависимости от того, насколько далеко этот язык от твоего родного. Ah, tá. Tradução agora. Depende do quanto essa língua é próxima da sua língua nativa. Depende do quando essa língua próxima do seu língua nativa. E eu, personalmente, eu prefiro aprender pronúncia, aprender vocabulário. E quando eu estou pronto para praticar, eu me sinto bastante cômodo escutando conteúdo e eu posso produzir com pronúncia entendível. Eu prefiro começar a praticar falar. Mas não significa que é perfeito para todos. Alguns preferem aprender nova palavra e dizer essa palavra e começar a aprender língua desse tipo de práticas também. Para mim, mais interessante é praticar pronúncia sozinho, praticar fazendo shadowing e praticar dessa maneira para depois, quando eu começo a praticar falando com alguém meu, me vai sentir cômodo. Se eu não posso pronunciar palavras correto, outras pessoas, meus companheiros ou professores não possam entender como eu falo. E então eles vão me corrigir todo o tempo. E não é útil para mim, é meu ponto de vista. Mas depende da pessoa também. Так. Então, outro tema é
professor contra, não? Pros? Tipo, против. Contra. Против é Aham. contra. Professor contra autodidacta, ou aprendizagem sozinho. Eu aprendi inglês durante 9 anos na escola e não falo bem inglês. Mas comecei a aprender espanhol na Argentina, comecei a aprender sozinho, não escolhi nenhuma escola de línguas ou professor particular, porque entendi que eles vão me dar exercícios para outros tipos de prática que eu não gosto fazer, não gosto aprender dessas maneiras. Então eu comecei a aprender sozinho e agora eu aprendi muitas coisas, experimentei durante todo o meu aprendizagem do espanhol e agora eu estou probando, experimentando com português, probando vários tipos de práticas, melhorando alguns que eu não gosto de fazer, melhorando para ter mais motivação, praticar dessas maneiras. Agora eu, por exemplo, comecei a fazer novo tipo de prática shadowing usando Active Recall, como se diz, Active Recuperação, não sei, é um pouco explicações. Eu comecei fazendo shadowing, falando 5 frases, 5 vezes uma frase simultâneas, mas depois igual falei nova frase 5 vezes sem pausas, sem nada. Agora eu comecei a fazer novo tipo de prática. Primeiro eu escuto frase no língua nativa ou no língua que eu falo bem, espanhol. Depois eu escuto essa frase em português e depois 4 vezes eu repito essa frase fazendo shadowing, escutando e repetindo. Então eu tenho mais tempo para um pouco para descansar e é mais fácil e eu posso fazer esse tipo de prática durante meia hora, por exemplo. Mas antes, quando eu pratiquei fazendo só shadowing, só repetindo, sem pausas, eu cansei muito rápido, porque é difícil. E também esse exercício é muito complexo, porque eu posso praticar essas frases, praticar eu mesmo, escutando frase no espanhol, depois no português, depois de uma pausa em português, e eu posso praticar minha memória. Exercitar minha memória. Eu posso praticar minha memória ativamente, porque eu tenho tempo para pensar como eu posso dizer essa frase no português e depois eu pratico pronúncia também. Mas antes eu não sabia esse método que eu posso usar e não há muitos vídeos com explicações do shadowing também. Mas agora eu aprendi e funciona perfeito, é muito cômodo para mim. Mas não significa que todos precisam usar esse método. Alguns pode ser que vão
preferir mais escutando, só escutando e não praticar a pronúncia. Outros preferem mais leitura, por exemplo. Depende. Mas se, por exemplo, se eu vou escolher novo idioma muito pouco próxima de minha nativo ou do que eu estou aprendendo, por exemplo, chinês, eu preciso praticar muito minha pronúncia, porque essas duas línguas, russo, chinês ou espanhol, chinês, é muito diferentes do pronúncia. E eu acho que é importante aprender pronúncia. E por isso também é importante aprender durante muito tempo sozinho, porque na classe as professoras possam explicar algumas coisas gramaticais ou praticar leitura, mas é muito difícil se você não entende bem como você pronuncia, está pronunciando lendo, e o professor também não pode corrigir todas as palavras. Então é importante praticar sozinho e praticar pronúncia. Para mim é importante e interessante poder falar mais próximo como é possível, como as nativas. Os nativos? Como os nativos. Ou as pessoas nativas. E para mim, 95% cada pessoa deve aprender sozinho, porque a aprendizagem de línguas não é caminho curto, é muitas horas de vários tipos de prática, memorização das palavras, muitos aspectos para melhorar, e aprender só com o professor não é possível. E você deve entender também que tipos de prática usar. Em meu ponto de vista, muitas professoras querem ensinar gramática porque é mais controlável, mais controlável que outros tipos de prática de pronúncia, por exemplo. Você pode explicar coisas gramaticais, coisas do gramática, por exemplo, conjugações de verbos, preparar um teste e dar a alunos, e bora ver como você faz esse texto. E no final as professoras podem dar algumas notas disso. Mas para mim não é importante, não é muito importante entender diferenças no meu nível de cada dia ou cada semana. Eu prefiro entender como eu falo, escutando eu mesmo, depois nossas práticas. Como eu falo, escutando eu mesmo. Sim, escutando eu mesmo. E aprender como eu melhorei durante algum tempo. Mas eu não prefiro praticar gramática fazendo textos ou exercícios. Para mim não é interessante, então eu não escolho isso. E esses tipos de práticas. Algumas pessoas gostam de fazer esses testes, esses exercícios. Eu não posso julgar.
Juzgar, brigar, осуждать. No. discutir. Condenar? Нет, condenar это не то. Julgar. Julgar. Eu não posso julgar essas pessoas e por isso eu posso dizer que é muito importante aprender como aprender idiomas em geral. E se falamos do aspecto gramática e aprendizagem, por exemplo, conjugações de verbos. Eu estou contra das práticas, exercícios tipo bora conjugar esses verbos e você deve conjugar verbo em infinitivo. Infinitivo e você tem verbo infinitivo e deve conjugar a várias formas. Para mim não é útil porque no final, quando nós podemos falar, nós podemos dizer frases corretas, a gente não acha disso. Nós falamos automaticamente, eu não conjugo muitas palavras na minha cabeça quando eu falo no russo. Eu esqueci todos esses aspectos de gramática, eu só falo. Então, no final do caminho, se nós falamos bastante rápido, nós não podemos conjugar verbos no cabeça. Esse não tem muito sentido. E por isso eu prefiro praticar com frases completas. Praticar escutando frase minha língua nativa ou língua que eu falo bem, depois língua que estou aprendendo, e então eu aprendo essas conjugações automaticamente sem usar algumas conjugações. Eu aprendo só frases e para mim é mais útil que praticar conjugando exercícios. Coisa agora é muito importante e muito útil é inteligência artificial. Inteligência artificial, e na verdade ajuda muito com todos os aspectos, gramática, exercícios, se você gosta de fazer isso, ou preparação do frases, do tópicos, fazer histórias usando palavras que você escolheu ou preparou. Também eu preparo meus frases com palavras que eu preciso praticar, que eu palavras onde eu fiz erros, eu preparo essas frases automaticamente com ChatGPT, e é muito cômodo, e também ele pode preparar tabelas. Tablica? Pode preparar tabelas que é muito fácil, você pode importar em Anki, e é muito cômodo. E agora a importância das professoras está baixando bastante, porque todos os aspectos esses aplicativos ajudam a você sem conhecer alguns, sem aprender
idioma como professor. E também no YouTube, cada dia há mais e mais vídeos do aprendizagem, do gramática, do todos os aspectos. E é muito cômodo. Para mim, eu prefiro conhecer, em geral, coisas gramaticais e depois praticar fazendo minhas tipos de prática que eu acho útil para mim. Então, outro tema de falar é aulas em grupos ou particulares. Nas escolas, nós aprendemos línguas em aulas em grupos. Em Rússia é 12, 15 pessoas. Eu não sei como é em outros países, depende do país. E para mim não é bem se se o professor fala todo o tempo, ou quase todo o tempo, e você só escutas ou aprendes coisas gramaticais, e você não escuta muito seus alunos em essa aula. Como eu aprendi inglês na escola, eu escutei durante muito tempo meus amigos, Colegas de classe. colegas de classe. E então eu acostumei a escutar como eles falam, e eles falam, claro que não é como os nativos, então eu consumi conteúdo do pessoas que estão aprendendo essa língua, e para mim não é útil, não tem muito sentido escutar como seu colega lê esse texto, por exemplo. E classes particulares, e também a diferença entre como as pessoas aprendem idioma na aula. Alguns aprendem mais rápido, outros mais lentamente, e então é também dificuldade é esse aspecto do níveis das idiomas. Também alguns alunos aprendem por afuera com professores particulares, então eles têm nível mais alto, e para eles é muito, para alguns deles é aburrido, Entediante. Classes particulares ou particulares? Particulares. Classes particulares, eu acho que mais cômodos, não há essas dificuldades em vários níveis das pessoas, e o professor pode ensinar usando temas que você gosta mais, ou depende do seu preferências do aprendizagem também. E aulas em classes, para mim, é só para ensinar gramática, aspectos do língua, e isso não é para falar muito, porque também, por exemplo, classe em Rússia é 45 minutos, e se a gente 15 pessoas, então cada pessoa pode falar pelo máximo 2-3 minutos.
é pouco tempo, realmente. E eu posso praticar pronúncia, por exemplo, falando muito mais fácil e durante muito tempo, sem problemas, aprendendo sozinho esse aspecto. Outro tema é professor nativo desse idioma ou professor que aprendi esse idioma que está ensinando. Que aprendeu. Que aprendeu, sim. Que aprendeu esse idioma que está ensinando. Do aspecto de explicações da gramática, eu acho que pessoa nativa do seu língua que aprendi idioma que você está aprendendo é mais útil porque é mais fácil ensinar e explicar coisas mais essas diferenças das línguas, como professor aprende essa língua. É mais fácil entender diferenças e você aprende com caminho igual como essa pessoa aprendia essa língua. É mais útil do aspecto de explicações. Do aspecto do pronúncia, eu acho que sem dúvidas nativos dessas línguas é mais úteis para praticar pronúncia ou frases corretas. Mas para fazer conexões explicações do gramática, eu acho que os nativos para pessoas nativas é mais difícil entender essas diferenças e como преподнести, como apresentar, como melhor apresentar essas diferenças entre línguas. Tens algumas perguntas? Pode ser, porque meus temas já terminei. Tá. Geralmente na Rússia, uma coisa bem específica que me surpreendeu. Então, normalmente na sala de aula de 12 a 15 pessoas estudando? Sim. E no Brasil? Depende bem da escola, mas geralmente é no mínimo 30. Pode ser mais, 40. Em classes das línguas e às vezes outras matérias, nós separamos nossa aula a duas. Em 2 turmas. Turnos? Turnos. Não sei o que significa turnos. Duas aulas. Mas as 30 pessoas. Quer dizer, espera. As pessoas que geralmente fazem aula juntas, elas não são divididas. Só as aulas são divididas. Sim. Como? Não entendi. Normalmente, quase todas as matérias é 25, 30 pessoas. Nas aulas do matemática, do russo, língua nativa, história, outras.
lo que sea, ¿sí? O quê? Logo? Lo que sea. Es da... Ou seja, Lo que seja. o que seja, né? Lo que seja. Uhum. O que seja. Ok, lo que seja. E em informática, como classes do... Como se diz? Do tecnologias... não sei como se diz. Entendiste informática? Classes. Aham, ok. Então, As aulas de de informática. informática das línguas, normalmente, é, nós aprendemos essas matérias em duas aulas, separando todas as pessoas a duas grupos. É. Sim, grupos, turmas, é a mesma coisa. A gente fala também turmas, separando em duas turmas. Ah, turmas. Uhum. Em turmas. Eu escutei turnos, então eu um pouco confundi. Ok, não, turmas, duas turmas. Turnos. Entendi. Aqui não funciona dessa maneira. Uhum. É todo mundo na escola, pelo menos. Uhum. É todo mundo junto. Geralmente não tem um momento próprio para treinar fala. É só. É isso, é a professor na lousa, escrevendo as regras gramaticais, a gente copiando, fazendo exercício e geralmente se resume a isso, né? Vez ou outra tinha alguma atividade de apresentação, mas não era exigido que você falasse na língua, né? Eu acho que seria, com essa metodologia, seria demais também exigir que os alunos não estavam trazendo ferramentas para que esses alunos desenvolvessem essa prática no idioma, né? Essa Uhum. prática, essa pronúncia, essa fala no idioma. Eu tive a experiência de escola de idioma, né? É específico, mas também é 2 horas por semana que você fica ali no espaço. Ao final de cada semestre, a gente tinha que apresentar um trabalho no idioma, Uhum. um speech, né? Um discurso, sobre algum tema lá que fosse selecionado, né? Com os slides e tudo mais. Então, e era menos gente que na sala de aula comum, né? Mas muito pouco tempo. E também não saía muito dessa fórmula de exercício, exercício, exercício. Enfim, e muita gramática, questão. E não que seja ruim gramática também, eu acho que eu me adaptei bastante a essas metodologias de gramática, né? E, enfim, eu estou me aprofundando em algumas outras metodologias, algumas outras formas mais na prática, mais agora, né? Eu já falei que eu sigo o Steve Kaufman e alguns outros linguistas ou poliglotas e falo bastante sobre consumir conteúdo, né? Mas enfim, aqui nessas escolas funcionam assim. E tinha alguma outra pergunta, mas acho que eu esqueci agora. No aspecto mais difícil para mim também é motivação, porque com meus métodos que eu estou probando, experimentando,
Não sempre eu tenho motivação, eu começo, às vezes termino, depois volto usar e provar. E é muito difícil controlar seus resultados, mas no final, quando você entende que você fala melhor, cada vez melhor e melhorei, aprendi novas palavras, menos confundir com outra língua, em meu caso é espanhol, por exemplo. Eu entendo perfeito que funciona e funciona bem. Mas nas aulas eu acho que primeiro nas todas as aulas devem mostrar outras pessoas que falam muitas línguas para dar motivação para pessoas para aprender outras línguas e apresentar essas políglotas como motivadoras para lograr Conseguir. para conseguir para para conseguir motivação para seus aprendizagem e aprender que realmente é importante no aprendizagem, que realmente em geral é muito importante escutar primeiro, porque se nós não escutamos os nativos, não podemos aprender pronúncia e não podemos aprender como as pessoas falam correto no geral e outros tipos de prática depende do pessoa também é mnemônica associações para aprendizagem de palavras acho que é muito útil. Eu comecei, depois deixei-os utilizar, mas agora eu gostaria de voltar e provar de novo para aprender mais vocabulário mais rápido e há muitas técnicas para aprendizagem e cada pessoa deve escolher e conhecer e pode ser criar seu próprio método para aprender mais fácil. Uhum. Eu acho que uma coisa que tinha algo de bom também, claro, nessas aprendizagens, fosse na escola, fosse em outros espaços, era um incentivo a se identificar mais com os países ou com o povo, né, que se fala aquele idioma. Então, para mim isso é bastante válido, assim. Você se aprofundar um tanto na cultura, e aí consumindo mais as músicas, conhecendo mais os aspectos de vida das pessoas ali naquele país que se fala. Cinema do país, entre outras coisas, né? Com o russo eu acabei, inclusive, indo mais profundamente desse jeito, assim, conhecendo, me conectando mais através da cultura russa para ir desenvolvendo o idioma também. O inglês é um pouco... Claro, muitos países falam inglês e geralmente a gente tem como principal referência os Estados Unidos e acaba como se transforma em uma hegemonia, assim, como se o inglês fosse dos Estados Unidos. Então,
se você quiser aprender mais ou se conectar culturalmente, você tem que conhecer mais sobre os Estados Unidos. Mas depois eu fui aprendendo também que não. E tem muitos sotaques aí para se aprender em inglês também. Ou até os próprios países terem os seus próprios sotaques. Existe um sotaque específico no inglês do povo brasileiro, então isso já é uma identidade nossa. Mas enfim, só para destacar esse ponto cultural, eu acho bem motivador também, porque você tem uma conexão com uma conexão maior com aquele idioma e motivos também para continuar querendo aprender. Você quer, sei lá, entender uma música, você quer ver um filme inteiro e entender todas as nuances que não são as mesmas se você vê legendado ou dublado. É isso. Para mim não realmente agora eu entendo perfeito que há muitas pessoas que estão morando na Argentina, também russos, e não falam espanhol e estão morando aqui durante um ano e meio, 2 anos, e para mim é mais motivação, como eu disse anteriormente, é mais motivação que ajuda a aprendizagem. Porque muitos aspectos eu aprendo sozinho, como agora eu aprendo português. Eu aprendo sozinho novas palavras, eu aprendo sozinho pronúncia, e aprendo tudo eu aprendo sozinho. E com pessoas nativas eu posso só praticar falando. E é pouco provável que as pessoas me vão a corrigir. E sim, é importante conhecer cultura, mas se você pode conhecer essa cultura usando vídeos, usando vários tipos de conteúdo, aprender essa língua para poder comunicar com pessoas nesse país e depois visitar e conhecer, falando, usando esse idioma, sem usar seu idioma nativo, ou inglês, por exemplo. É outro tipo de conhecimento. Eu cheguei à Argentina sem entender nada em espanhol e aprendi espanhol durante bastante tempo, e não é necessário morar no país para aprender. E dificuldades também, você tem trabalho normalmente em seu idioma nativo ou em outro idioma. Você não tem muito tempo para aprender em um novo país, porque você tem mais tarefas, por exemplo, coisas para fazer, mais dificuldades também às vezes que em seu país nativo, onde você tem costume a morar. Costume Costume a morar de e morar. de morar. Uhum. E então também há algumas dificuldades se você está morando e não fala na língua que falam nesse país. Para mim, sim, é interessante conhecer cultura, mas você pode conhecer cultura usando métodos mais fáceis. Também filmes é bastante cômodo para conhecer costumes das pessoas, filmes do comédia, por exemplo, e usar outro tipo de prática para aprender sozinha.
Porque você, eu não posso imaginar como você vai aprender outra língua na rua. Para mim não é quase impossível. Mas algumas palavras para completar seus tarefas mínimos, comprar comida, hum, o que seja, mas para falar realmente, para falar do temas mais profundos, mais interessantes, é difícil. Legal. Não, mas ahn, Arroz. é, tava pensando se a gente já voltava pro russo ou se, enfim, falava. Mas eu vou falar antes, essas questões dos erros. É, eu dividi em algumas partes, né? Primeiro, a questão do gênero, que aí, questão de memorizar às vezes, e às vezes, não, às vezes, por isso que não é de todos necessário as regras gramaticais, né? Se você sabe que as palavras terminadas em A são femininas, você tende a trabalhar essa lógica com as palavras quando você vai falando e corrigindo, né? Porque se você não conecta lógica nenhuma ao idioma e só vai por memorização, eu acho que você fica, e aí provavelmente uma palavra nova para você fica penando, O que significa? você fica muito tempo com dificuldades. Então você fica penando durante um bom tempo, sem saber a mínima lógica ali do idioma. Mas é isso. A regra é bem parecida com o russo, inclusive. Palavras terminadas em A costumam ser palavras femininas. Tem várias exceções, como é o caso da palavra tema. Tema é uma palavra masculina, então a gente fala desses temas. Primeiro tema, esse tema, sempre no masculino. Já outras seguem essa lógica mesmo, como língua, então, da língua, uma palavra feminina, da língua, várias línguas. Pessoas também é uma palavra feminina, então a gente fala das pessoas, algumas pessoas. Notas é feminina, das notas. Frases é uma palavra feminina, das frases. Tópicos, masculino, dos tópicos. Minutos, masculino, masculina a palavra. 2 minutos. E, por fim, gramática, uma palavra feminina, então a gente fala da gramática. Aí, outro tema que eu dividi é quando você troca ou mistura com o espanhol. Então, mirando vídeos, a gente fala assistindo vídeos. A gente fala meu. Doble subtítulo. Acho que pode ser dupla legenda. Varia. Empezar, começar. Dois. Personalmente, pessoalmente. Entendible, entendível. Você falou, me vai sentir incômodo. Eu entendi isso como uma tentativa de construção do espanhol. A gente falaria
vou me sentir incomodado. Uhum. Foi isso que você quis dizer. Uhum. Explicações, falamos explicações. Média hora, meia hora. Aprendendo, aprendendo. Uhum. Então, falamos então. Dúvidas, dúvidas. Donde, onde. Costumbre, costume. Então, essas foram as trocas com o espanhol. Tem outras também, quando a gente. Aí, outro tema que eu separei aqui de correção é quanto à pronúncia, e aí tem muitas pronúncias que vão para o espanhol. Ponto de vista, ponto de vista. Provar, provar, com V. Exercício, falamos exercício, com Z. Na verdade é com X que se escreve, mas a gente fala Z. Chinês, falamos chinês. Escutando-se o mesmo, escutando eu mesmo. Ou escutando eu mesmo, acho que é a melhor forma de falar. Quando você vai falar os verbos na primeira pessoa, eu, né? Verbos que terminam em ei. Então, por exemplo, melhorei, pronunciei, falei. Você tende a cortar o som da letra I ao final. E eu acho que isso é por causa do espanhol também. Então você fala melhorei. A gente fala melhorei. É bem melhorei. Pronunciei e assim em diante. Aspecto, a gente pronuncia o C mesmo. Aspecto, aspecto. Com pronunciação que? Isso. No aspecto. Não. Ah. Se você for para Portugal, provavelmente eles falem assim, mas aqui não. Ok. Aqui é aspecto mesmo. Explicar, a gente fala explicar. Tem o só Motivação, falamos motivação. Usar, falamos usar. Case, falamos quase, quase. E aí depois coloquei também algumas palavras que eu acho que são novas. Adequar, adequados. Exercitar minha memória. Coloquei a palavra provas. A gente também usa teste, mas a gente fala mais prova. Uma prova. Julgar. Teve uma hora que você foi falar alguma coisa e parece que você colocou os verbos como se fossem um só, que é pensar, achar. Kedumat é a mesma coisa. Né? Kedumayo, eu penso, ou sei lá. Ou eu acho também. Mas aqui nem sempre é a mesma coisa. Pode ser no sentido de dar a sua opinião, né? Eu penso que, eu acho que. Nesse sentido é a mesma coisa. Eu não lembro o contexto mais. Teria que rever para ver se agora isso faz sentido. Agora eu tô repensando. Mas enfim, ficou aqui. Talvez depois revendo dê pra ver o que tinha de questão aqui.
colegas de classe, entediante. Dá para falar aulas particulares, tranquilo, mas também a gente usa aulas individuais. Aulas particulares podem ter o sentido de serem pagas. Então, eu posso ter aulas particulares em grupo, inclusive. Só que aí são pagas, aulas pagas. Turmas. Turmas. Por fim, a última categoria que eu separei aqui foram outros. Eu acho que você falou bastante dos aprendizagem. Eu coloquei aqui de aprendizagem. Porque, enfim, eu não vou tentar explicar gramaticalmente, que acho que só vai confundir sua cabeça. Mas a gente fala de aprendizagem. Nesses teve uns momentos que você falava, parece que você tentava juntar uns. Epa! Parece que você tentava juntar uns. Algumas palavras e que dariam para usar nesses aspectos. Aí, conjugação, professor que aprendeu. E, por fim, plural, que você falou mais fáceis. E é mais fáceis. Mais fácil. Assim como pastel, vira pastéis. Assim em diante. Então, só isso. Bastante palavras para praticar. Não, mas... Sim, está bem. Sim.